Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei o horário que está assistindo essa aula, mas seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a nossa segunda aula, né, da disciplina Introdução à Educação à Distância, né? Nossa primeira aula foi ali, né, a apresentação do plano de ensino, trouxemos alguns conceitos, alguns pontuais ali do EAD, né, enfim. Na segunda aula, vamos adentrar, né, na parte de princípios, conceitos, características históricas, enfim, tá certo? Então, vou aqui compartilhar com vocês, né, o nosso slide, tá? Pronto, já está aí na tela. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, nessa aula, né, vamos trabalhar, como eu falei para vocês, princípios, né? Conceitos e características históricas, né, da educação à distância. Temas aí de suma importância, tá, na matéria. Então, pessoal, o EAD nada mais é que uma modalidade, né, isso aqui é importante, de educação, tá? É uma modalidade de educação que tem características próprias, né? E possui, claro, uma construção histórica, né, que é atrelada às tecnologias, sem dúvida, estamos aqui, né, desfrutando dessas tecnologias, né, e formas de comunicação, socialização, colaboração e produção psíquico-intelectual, né? Perfeito, né? A junção do uso das tecnologias, a forma de se comunicar, né, de forma síncrona e assíncrona, né? Isso é importante você entender. Por exemplo, a nossa aula, né, a primeira aula foi ao vivo ali, é chamada aula síncrona, né? Está acontecendo ao vivo, tá? Já aqui, essa aula que vocês estão me assistindo, né, é a aula gravada, é uma aula assíncrona, beleza? E é interessante que na aula ao vivo nós temos uma socialização, né, bem mais intensa. Como também essa socialização ocorre nos fóruns de discussão da matéria, das demais matérias do curso também, né? A interação com o tutor da disciplina, enfim, né? E aí essa mútua colaboração, né, entre todos os envolvidos nesse processo e gera, lógico, uma produção psíquico-intelectual, tá? Então, EAD, né, é uma modalidade que se realiza a construção do conhecimento de forma crítica, criativa e contextualizada. No momento, né, em que o encontro presencial do educador e do educando não ocorre, né? E aí promove-se o quê? Uma comunicação educativa através das, né, múltiplas tecnologias, né? Então, vamos falar mais à frente sobre a evolução histórica, né, da educação à distância. E ela começou com material impresso, escrito, né? Não tinha nada ainda tecnológico, né? Veremos que o computador só foi inserido nos anos 90, né? Início dos anos 90, 1990 ali e tal. Então, ainda, né, pessoal, existia muito não era tão difundido como hoje. Você tem aí, vocês estão fazendo uma graduação à distância, né? Então, vocês vão sair daqui com um bacharelado em administração pública, né? Então, é importante você entender isso, né? Que, historicamente, o EAD, né? A educação à distância, ela está atrelada ao desenvolvimento, né? Científico-tecnológico, tá? Então, isso é muito importante. E, lógico, isso engloba aí, né, conteúdos curriculares, modos de organização, implementação da mediação pedagógica, né, que essa mediação é exercida tanto pelo professor, como também, especialmente, né, pelo tutor à distância, né? E vocês ainda têm também, né, o tutor presencial, tá? Então, como eu falei, ó, historicamente, a educação à distância ela está atrelada, né, ao desenvolvimento científico-tecnológico, né? Isso ocorre, pessoal, não somente no que diz respeito aos conteúdos curriculares, mas também, como eu falei, aos modos de organização, né, de implementação da mediação pedagógica, tá? Então, isso aí, né,
é muito importante, porque a concepção de EAD, né, que estamos aqui abordando, ela é embasada em quê? Conceitos, teorias, né? E esses conceitos e teorias, pessoal, compreendem justamente o que está aqui, ó, essas chamadas redes híbridas, né, que são compostas por seres humanos e também por componentes não humanos, né? Então, essas redes híbridas, que são compostas pelos seres humanos e pelos componentes não humanos, tornam, né, a produção, né, existencial da EAD possível, da educação à distância possível. Então, veremos mais à frente, é o que nós chamamos aí de mediadores humanos e mediadores não humanos, né? Então, veja só, mediadores humanos, engloba quem aqui? Os professores, né? Temos aqui os estudantes, tá? Os tutores, coordenadores, as equipes, de forma geral, dentre outros envolvidos, tá? Então, esses mediadores que vão buscar aí de maneira colaborativa, né? Observe um detalhe. Nessa mediação, o estudante, né? Vocês estão incluídos, tá? Você podia pensar assim, não, mas o estudante ele só está ali para assistir a aula, ler o material e acabou. Não, de forma alguma. O estudante ele vai interagir com o material, interagir no âmbito da matéria e somar com o ensino e aprendizagem toda a turma, né? De todo o corpo ali discente. Então, esse é o pensamento da EAD. O professor não detém o protagonismo completo aqui, muito pelo contrário. Aqui é uma troca de conhecimento, uma troca de experiências entre corpo docente e corpo discente, com atuação muito intensa da parte de tutoria, coordenação, enfim, né? E temos, pessoal, os mediadores não humanos, né? E aqui entra justamente as tecnologias, né? As plataformas estão aqui assistindo essa aula, né? No âmbito do Educa, né? A plataforma aqui da Uniteams, infraestrutura, né? Tecnológica, né? Enfim, tá? Então, até essa questão tecnológica no mundo contemporâneo, o desenvolvimento tecnológico, organizacional, gerencial, desenvolvimento econômico, né, pessoal? Está desencadeando o quê? Novos desafios no campo produtivo, no campo social, no campo ambiental, né? No campo cultural e aqui no nosso caso, especificamente, no campo educacional, tá? Então, dessa forma, a EAD, como está aí na tela para vocês, é a modalidade nutrida pela oferta de cursos, programas e movimentos formativos, né, ao longo da vida, que são capazes de quê? De alcançar, isso aqui é importante, alcançar públicos diversos, mesmo que dispersos geograficamente. Na nossa aula anterior, na nossa primeira aula, nós falamos sobre isso, né? Que a educação à distância tem essa capacidade de romper as fronteiras, né? E difundir, né? Capilarizar de uma maneira única, né? O ensino, tá? Seja no ensino no âmbito de um curso profissionalizante, um curso de capacitação, ou mesmo aqui, né? Como estamos aqui, numa graduação, certo? Então, pessoal, e busca, sem dúvida, como fala aqui, ó, públicos diversos, né? Nós temos aqui, por conhecer alguns de vocês, né? Tivemos uma interação muito legal na nossa primeira aula, espero que nas nossas próximas aulas ao vivo seja assim também, por favor, né? Tá? Foi muito bom mesmo. Pessoas falam lá, nossa, professor, depois de 25 anos, eu resolvi agora fazer uma graduação, né? 25 anos que eu não estava estudando. Professor, também eu trabalhei minha vida toda agora. Outros mais jovens, né? Não, professor, é minha primeira graduação, porque acabei de sair da escola, né? Estou aí com meus 20 anos, 19 anos, enfim. Então, é um público muito diversificado, isso é maravilhoso, tá? Isso é muito positivo para todos vocês, né? Os jovens lidar com os mais velhos lidar com os mais jovens, que traz aquele renovo, de certa forma, também, né? Então, isso é muito bom. O EAD, ele proporciona isso. E mesmo que dispersos, né, geograficamente. Tem pessoas aqui, né,
colegas aqui de turma que são de Araguaína, que são de Colinas, né? Que são lá de Pedro Afonso, Palmas, né? Enfim, esses são os polos. Eu sei que tem pessoas que moram em cidades que não são polos aqui da UAB, né? Que se desloca para o polo, né? Para fazer a prova presencial, né? Enfim. Então, isso é muito bom, isso é uma característica maravilhosa da educação à distância, né? Essa revolução educacional que ela promove, tá? Então, pessoal, a EAD, ela é a modalidade, né, aí, que eu falei, educacional, que detém raízes em modelos o quê? De comunicação, né? Deixa eu só colocar aqui para não sair do... continuar na chamada. Em modelos, né, de comunicação anteriores, olha só, aos processos cibernéticos e virtuais, né? Veremos, né, na evolução histórica da EAD, que ela no início, não envolvia tecnologia nem coisa nenhuma, era tudo material escrito, né? Tá? Eu não sei se vocês lembram, quem é mais antigo assim, tem aqueles cursos profissionalizantes que o material era enviado para casa, né? E você fazia, né? Assim, o curso era à distância, eles encaminhavam todo o material, você respondia as atividades tal, devolvia para eles, enfim, não tinha negócio de e-mail nem nada, era só dessa maneira, só por correspondência, e é justamente aí, né, as raízes da educação à distância. E ela é voltada, né, pessoal, prioritariamente ao público trabalhador, né? Claro, pode acontecer de ter alguns aqui, né, dentre vocês, que não estão trabalhando, estão se dedicando aos estudos especificamente, maravilhoso, bom demais, perfeito, mas creio que não seja, né, a realidade da grande maioria, né? Creio que a grande maioria aqui da turma é trabalhador, está trabalhando, trabalhadora, trabalha o dia inteiro. Ah, professor, eu sou do lar, cuido da minha casa, dos meus filhos. Meu amigo, você trabalha demais, tá? Nem minha esposa é do lar também. Ela deve trabalhar mais que eu, com certeza. Porque para cuidar de 3 crianças, né? Tenho 3 filhos, né? É trabalhoso. Então você trabalha também, né? Trabalha muito. E aí o EAD proporciona a essas pessoas, né, que trabalham o dia inteiro, elas não têm tempo para fazer uma capacitação, participar de um curso presencial, fazer uma graduação presencial, que consigam, né, obter, tá, esse acesso à educação superior, como é o caso da gente aqui, né, tá? E visa também, pessoal, o público que está distante, né, dos grandes centros urbanos. Porque no nosso estado, as principais cidades, né, Palmas, Araguaína, Gurupi, são as maiores, né? Aí tem as principais cidades do Bico, Tocantinópolis, Araguatins, Augustinópolis, né? Aí mais para o sul do estado, tem cidades maiores também, como Alvorada, dentre outras, mas o Tocantins, ele tem, são muitos municípios, né? Eu não lembro quantos são exatamente, mas muitos, tenho certeza que muitos aqui residem em municípios com poucos habitantes, 10 mil, 8 mil, 5 mil habitantes, né? E justamente, né, a educação à distância visa esse público também, né? Distante dos grandes centros urbanos, tá? Então, promove essa descentralização, essa democratização ao acesso ao ensino, né? E o AD tem sido estruturado, né, com base em tecnologias de produção, né, tecnologias de gerenciamento, processamento e distribuição das informações, né, e do conhecimento, sempre envolvendo, né, as tecnologias. Atualmente é assim, né? A válvula de escape do EAD hoje é justamente, né, o uso de tecnologias. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Usando a internet, você pode usar a inteligência artificial para muitas coisas também no âmbito da EAD, enfim, tá? E aí, vem um ponto importantíssimo aqui da nossa matéria, pessoal, que é justamente o quê? Essa evolução, né, histórica, tá? Da educação à distância, que é representada em gerações da educação à distância, tá bom? Então, nós temos aqui a primeira geração, datada lá de 1970, que ela é compreendida e caracterizada pelo estudo por correspondência, né?
com base em materiais impressos, como eu falei para vocês, tá? Então, as pessoas recebiam, né? O estudante recebia o material impresso ali na sua casa, né? Fazia as atividades, as leituras, enfim. Então, era dessa forma, né, inicialmente, tá certo? Temos a segunda geração também, ali datada da década de 70, né? Que houve a criação das primeiras universidades abertas, né? Tá? Então, esse período, pessoal, se caracteriza por atenção, né, e fortes investimentos em instituições com características, né, e capacidade para produzir materiais com design, formatos, com linguagens específicas ao público, né? E também, nessa segunda geração, houve investimento, né, nas transmissões televisivas e radiofônicas, através da rádio mesmo, atendimentos por telefone, né, sistemas de tutoria. Então, vocês lembram lá do Telecurso 2000, né? Todo mundo, talvez alguns não lembrem aí, né? Eu lembro. Quem lembra, né? Eu lembro, ainda que eu passava na TV e tal. É isso aí, a segunda geração, né, da educação à distância, tá? Olha que o Telecurso 2000 rodou por muitos anos, né? Não foi na década de 70 só, foi 80, 90, né? Foi por muito tempo, tá? E muita gente conseguiu terminar o ensino fundamental, ensino médio ali, através, né, do Telecurso 2000, tá certo? Temos aí, pessoal, a terceira geração, datada de 1990, né, anos 90, em que foi marcada aí pela inserção dos computadores, né, pessoal? E conteúdos, tá? Digitais, redes de conferência. Então, aí começa, né, a EAD, a educação à distância, vivenciar o que nós vivemos hoje, né? Tá? Que é o uso das tecnologias, né, do computador, enfim, da internet, por aí vai, tá? Temos a quarta geração da educação à distância, marcada pelo desenvolvimento tecnológico e o surgimento, pessoal, dos ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, né? Os AVAs, né? Então, engloba que essa quarta geração as características do desenvolvimento tecnológico a partir dos anos 2000, né? Então, a partir desse período aí, os formatos digitais, eles se tornaram mais interativos, a criação, a manutenção de dados eletrônicos e bibliotecas digitais começou a ser disseminado também. Surgiram sistemas de comunicação com maior capacidade de transmissão, de processamento, e também é uma marca central desse período histórico, como eu falei para vocês aí, o surgimento, né, das plataformas com suporte, pessoal, para sistemas de gestão do ensino-aprendizagem, que são as AVAs aí, né, os ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, como é o caso aqui do nosso, né, Educa, da Universidade Estadual do Tocantins, tá bom? E, por fim, temos a quinta geração, tá? Que é marcada aí, pessoal, pelos mais recentes, né? Desenvolvimentos de dispositivos eletrônicos portáteis, tá? Que entra a questão do celular, tablet, automação, inteligência artificial, né? Temos aí modelos flexíveis, enfim, então, marca justamente, tá? Esse período importantíssimo, que é o que nós vemos hoje, né? Que é essa quinta geração aqui da educação à distância, tá bom? Então, pessoal, ponto importante aí também, né? As especialidades da educação à distância deixam evidente que o ensino-aprendizagem não é unicamente centrado no saber do professor, tá? Então, isso é muito importante. É justamente aquilo que nós falamos na aula passada, a autonomia do discente, a autonomia do aluno. Essa autonomia é muito trabalhada aqui na educação à distância. O aluno ele tem que entender, né, compreender que é importante que ele tenha um senso de autorresponsabilidade, né, e autocobrança também no que tange ao desenvolvimento do seu ensino, aprendizagem ali, né, do seu... Então, o aluno ele tem que cumprir, eu tenho que acessar ali a plataforma, eu tenho que acessar as aulas, o professor indicou aqui tal leitura, vou ler, então, o desenvolvimento dessa autonomia é muito importante. Então, o ensino-aprendizagem não fica somente na mão do professor, não é só aula, mas tem os materiais para vocês lerem, as atividades para vocês realizarem, como vai ter atividade dessa aula aqui também, para vocês fazerem na plataforma, já valendo ponto, né? Conforme conversamos na primeira aula. Enfim, então, os processos mais flexíveis, contextualizados, né? Ó,
diversificados e abertos são necessários, uma vez que o público prioritário são adultos, né? Então, pessoas adultas, vocês todos aqui são adultos, não tem adolescente aqui, eu creio que não tem, né? Também se tiver algum 17 anos aí, 16, 17, já vai ser adulto daqui a pouco, né? Mas a prioridade são os adultos, tá, pessoal? Os adultos, beleza? Então, nessa nossa aula, né, recapitulando, tá? Vou só encerrar aqui a apresentação. Então, nessa nossa aula, nós vimos, né, pessoal, aí pontos muito importantes da matéria, tá? Princípios, conceitos, vimos as características, né, da educação à distância, tá? Então, como eu até tinha falado, né, e para concluir a nossa aula, é importante vocês perceberem que a educação à distância, ela compreende tanto o trabalho, né, de ensinar, quanto de aprender, né? Então, o EAD é uma via, tá? É uma via de mão dupla, ensinar e aprender. Por isso, né, que envolve todo esse processo, né? Tantos profissionais, né? Então, você vê, tem um professor, tutor à distância, tutor presencial, coordenação, tudo isso, né? E temos aí, com certeza, hoje, no âmbito da educação à distância, um amplo aparato, pessoal, político, financeiro, tá? Tecnológico, pedagógico. Veja só, investimento, né, para ter toda essa estrutura aqui para vocês, né? Investimento público, né? Então, hoje, o EAD tem uma importância, assim, maravilhosa, né, no desenvolvimento, tá? Do acesso à educação, especialmente no nosso caso aqui, educação superior, tá? Aqui no nosso país, tá bom? Então era isso, tá? Espero que você tenha gostado da nossa aula. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Há um fórum, né, da disciplina, um fórum geral que já está aberto, pode trazer sua dúvida lá. Quem não respondeu ainda, fale lá seu nome, se já fez algum curso à distância, interaja. Nossa tutora, né, a Elisângela, está à disposição também. E qualquer dúvida, pessoal, também estou à disposição, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula.